Vixe, olha a panela, velho, que nós estamos fazendo aqui. Panela de pressão, olha. Ó, de pressão ainda. Meu Deus do céu. Gente, ó, boa tarde tudo, pessoal. Não sei se vai ver à tarde, à noite, mas enfim, boa tarde, boa noite, bom dia, tá tudo certo. E aí, Falcone, chovendo muito em Londres? Cara, Como é que... sempre, né? Fica sempre aquela garoinha que parece que não, mas molha. Hum. E hoje eu acordei de manhã, tava 2 graus. 2 Nossa. graus, meu filho. Só que aqui dentro como eu moro num quarto pequeno, é Ah. aquecedor. Aqui dentro eu deixo como se fosse verão sempre. Fico de camiseta, short. Camiseta, short. Lá fora tá frio, mas aqui tá de boa. Neve. Já nevou aí? Não, aqui em Londres é difícil de nevar. Parece Eu que não não é. sei, eu sou leigo. Eu tô perguntando Não, coisa de. aqui eu acho que não é nem todo ano que neva. Acho que é difícil de É. nevar aqui, não sei não. Ah, Mas é? frio faz. Cara, Aí é pro... dia, Falcone? À noite já? Não, aqui são 3 horas a mais que aí. Aqui Então são são 8h10 já. 8h10. E aqui, como tá chegando no inverno, o ruim é que escurece muito cedo. 4 da tarde começa a escurecer. Nossa, Então então tá escurão faz tempo. já faz tempo. E aí é ruim que, tipo, como eu ainda não tô trabalhando, tô ficando só dentro de casa, parece que o dia começa e acaba muito rápido. Aí é Não, não ruim. fala assim, ó. Você já tá desvalorizando o que você tá fazendo. Isso é um trabalho também. Não, lá. Você só não tá recebendo ainda. Ainda. Mas, Ô, ó, já louco. é um trabalho. Você não vamos, quer crescer vamos com pôr isso? assim. Tá aí, ó. Um pensamento aí que eu devo. Lucas, né, Patrick, difícil. Ele já continua com essa mentalidade. Ele não É pensa sempre. positivo, Ele né? fica com Tá essa frustrante. mentalidade, inclusive, eu até ia falar sobre o negócio, já falou de mentalidade, né? Daqui a pouco nós vamos entrar nesse assunto aí, mas eu até tenho um livro aí para sugerir para o Falcone e com Faz isso. com a chancela aí da profissional da área, né? Afinal de contas. Nossa, Então, um Ah, detalhe, né? aqui eu você não tô. vai escapar não hoje, Falcone. Não, Não, tudo bem. ó, hoje o negócio Tô vai ficar pronto. apertado pro seu lado, Falcone, porque nós vamos te pôr na. Olha lá. Qualquer coisa eu Lá saio. na Faço vida. assim, ó. Não, senhor. Gente, então nós estamos com a Rafa aqui. Eu conheço como Rafa, né? Eu tenho esse green card. Ó, o Falcone. O que significa isso? Tá Você falando tá, bonito. eu tô treinando, eu tenho que falar assim que o Falcone às vezes tem que misturar, né? Um Quem pouco me do... dera, cara. Eu não falo Não, nada você não. de inglês ainda. Tô Pelo aqui, amor eu de fico Deus, só cara. no, Você é só ótimo fico enrolando só. no inglês. Vai pra cima do inglês aí. Então, estamos aqui com a Rafa. É Rafa? É Rafaela? É... O que que é? Rafaela? O que é isso? É, Maria Rafaela, né? O Falcon Maria? chama de Maria, o Ah, Patrick ele de chama. Rafa, Maria Rafa, Maria Maria Rafaela, como vocês Rafaela. preferirem, né, gente? É os dois nomes. Ah, Sintam-se à vontade para me chamar como preferirem. maravilha. Justo. Ô, Rafa, conta um pouco, cara, do começo da sua vida aí pra gente. A gente quer saber como é que você se torna a Rafa que eu conheço, né? Aí eu acho que Bom, vamos lá, então, gente. Tô morrendo de vergonha. Eu odeio ai, câmeras, odeio aparecer. Não, Nossa larga a mão. eu Senhora! Ai, também. eu gosto demais de vocês, viu? Por isso que eu tô aqui. E outro medo de estar aqui é porque o Patrick, né? Ele é um cara super Porque, mente aberta, filósofo. nossa Então, senhora. nossa, como que eu tenho medo de conversar? Não, e além disso, ele faz terapia. Então, ele tem uma cabeça assim muito boa para conversar. Eu tenho medo de conversar com ele, né? Medo. Meu Mas Deus vamos do lá. céu. É que você não tá ouvindo, você não tá acompanhando, então, os podcasts, porque isso aí já ia Eu ficar para. assisti umas partes só do Kibe, da Má. Eu Hum, assisti o da Flavinha inteiro hoje, eu consegui ah, assistir. Mas bora lá então. Eu tenho maravilha. 28 anos, sou psicóloga, né? Formada em psicologia e especialista em análise do comportamento. Então, sou especialista em estudar o comportamento humano. Ixi, aí eu já Hoje, quebrei. Só aí já era, né? Agora eu já entendi onde que ela quer chegar agora que ela hoje minha área de atuação mais específica, né? Eu trabalho com crianças atípicas. Então, minha área de formação e prática é trabalhar com crianças com desenvolvimento atípico, né? Atrasos no desenvolvimento, mais especificamente com crianças autistas, né? Então, hoje meu maior público são crianças autistas.
Porém, trabalho com comportamento humano de uma forma geral. E como é que eu cheguei até aqui, né? Nossa, gente, é uma longa Não tem. jornada. Pô, Porque 28 desde... aninhos não é tão longo assim, não. Vai por Ah, mim. Eu tô umas casinhas à frente aí, para não. Como é que Né? era quando você tinha 28, cabeça? Você lembra Aí o ainda? mundo era diferente, cara. Não para, você tinha nem nem tá tão internet. longe, vai. Ó, não tinha internet naquela época, vocês estão doidos. Era coisa que era tudo pasto quando eu cheguei, viu? Que exagero, nossa, que exagero. Verdade. Muito exagero. E aí, uma Gente, longa jornada? pode falar palavrão? Ó, já falei. Pode. Nossa, Pode. Solta a E batida. outra coisa, eu não vou cortar, não, viu? Se falar e Não, depois se arrepender, vai falou, já ficar. era. gente. Não tem Ó, problema. Que então não vou vida. poder divulgar para minha mãe e meu pai assistir, né? Senão, vou Não, vai divulgar sim, sim. divulgar para todo mundo. Aí, Ó, ó. então vamos lá. Então, eu nunca pensei em fazer psicologia, na verdade, né? Eu meio que fui me encontrando nesse caminho assim, né? Desde criança, minha Hum, mãe e meu pai falam que eu sempre falava em ser dentista. Então, eu falava que eu dentista. queria ser dentista, mas também não sei de onde que eu tirei essa ideia de querer ser dentista, mas tinha essa ideia fixa na cabeça de ser dentista. E aí, né, cheguei no terceiro colegial, prestei o vestibular para odonto. Eu lembro que acho que eu não passei por um ponto, foi muito pouco, assim, né? Não era para ser, na verdade. E aí fui pro cursinho, continuei o cursinho, mas na ideia ainda de ser dentista, achando, né, que eu ia ser a dentista top das galáxias. Entendi. Aí chegou no fim do primeiro ano de cursinho, gente, eu entrei numa crise existencial gigantesca porque eu não queria mais ser dentista. Só que eu também não sabia o que, que eu queria ser mais, né? Eu não queria ser nada, na Você verdade. tava aí com 17 anos, 18, 17, Eu já 16, tinha 18, né? Acho 18. que quase 19. 18 para 19. Ó. 18 para 19, acho que eu ia fazer 19. E aí não queria ser dentista, mas também não queria ser nada. E a vida inteira eu sempre fui tipo nerd. Gostava muito de estudar. Eu Eu ia te nunca tinha ficado. perguntar, eu ia te perguntar isso, cara. Você gostava de estudar, porque daí Gostava ia. demais, demais, Patrick. Eu nunca tinha ficado de recuperação. Então, tipo assim, eu nunca dei trabalho pro meu pai e pra minha mãe nesse sentido. O meu irmão e a minha irmã, a gente tem dois irmãos, né? Os dois Uhum. mais velhos. Sempre deram trabalho pros meus pais. Chegava com um boletim com nota baixa, era recuperação, era exame. Final de ano, meu pai e minha mãe ligavam na escola, implorava pros dois passar de ano. Minha irmã reprovou 2 anos. Meu irmão, gente, era reunião toda semana na escola, minha mãe ia, chorava pra professora, ai, passa ele, pelo amor de Deus. Agora eu nunca dei esse tipo de trabalho, porque eu gostava muito de estudar, então pra mim isso nunca foi problema. Então você está querendo dizer que além de caçula, que normalmente são os mimados, né, da casa, eu sou o mais velho de 4 irmãos, então eu sei bem como que é. O caçula recebe toda a atenção, todo o carinho, recebe sempre, olha, não, peraí vamos cuidar, tem que cuidar do seu irmão. Então, além de todo esse cuidado, e eles são, você comentou, são dois homens? Não, Como é que uma é? Eu não mulher e um conheço. homem. Ah, A tá. Marcela e o Gabriel. É porque se Você não fosse, conhece você fosse. eles? Nenhum dos Cara, Não, dois, será que acho que o Patrick? eu acho Patrick que eu não. não conheço, velho? Ou Não? se conheço, não sei nem que são seus irmãos, porque eu conheço bastante Marcelo. É Marcelo e quê? Marcela e Gabriel. Eu troquei tudo. Eu conheço Não, mas Marcela. eu acho que ele não conheceu o Baqueta, porque faz, Ah, então faz você. quanto tempo que ele mora fora, Então, Rafa? O uns Baqueta. 5 anos. O Então, Baqueta é famoso. O É, Baqueta. O Baqueta é o Baqueta que eu já ouvi falar. acho que isso, sim. Que era Baqueta. da oficina, não. Tu fazia uns É, freelances na oficina, né, fazia um. Lucas? É, Ele, também. ele, ele fez mesmo? Eu tô errado. Se eu tiver Não, errado, pode sim, falar. sim, sim. Ele Acho que Ah, ele. fez. ele tocava umas vezes, assim, esporadicamente. Cara, então eu conheço, olha só, eu conheço seu irmão. Eu acho que eu fui, eu não tenho certeza. Falcone vai me lembrar desse episódio. Hum, Você não tá lembrando desse dia, Falcone? Lá não sei que dia. então, nós fomos lá É porque você falou assim, eu acho que você não conhece o Baqueta. Ah, não, Mas não é. do Casimiros? Era Casimiros? Não, era Casimiros que a gente foi ali no. Não, não é Casimiros. É Casimiros, tem um bar. Eu não Eu sei se acho era que. despedida Acho de que nem solteiro. funciona mais, mas Ah, tinha. sim, 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 era. Despedida de Eu solteiro, lembrei, que foi. lembrei. Era É. despedida de Acho que a solteiro Inclusive, eu dele, despedida não de sabia, inclusive. solteiro ó, foi lá tá mesmo. vendo? Inclusive, olha como que eu sou, né? Eu dou só bola fora, porque eu não sabia nem se podia falar dessa Ah, ideia podia. que tinha Podia. despedida de solteiro. Porque às vezes ele falou, não, amor, eu não vou nem sair.
Falou isso aí, o cara tá Não, mas casado há acho 10 que anos. teve, sim. Tá lá, graças a Deus, gente. Nossa Senhora. É Tá vendo? verdade, Ah, Patrick. Você foi no. Qualquer Você foi coisa o na Lucas despedida? editava essa parte também, não tem problema. nossa, é verdade, né? Vamos acreditar que ele ia editar, mas eu acho que Não, eu não. deixo, já Nós falei pra estamos ele que com uma eu deixo. filosofia do deixa rolar. Então é isso aí, é perigoso. Inclusive, se não pudesse falar, ia ser a parte polêmica do vídeo que ia ser a parte boa. Exatamente. Já E pensou? é Ó, uma cinco anos depois do casamento, noiva Uma descobre que bomba dessa. marido teve despedida de Não, solteiro. ia Ó, sair. Casimiros, o bar mais top da cidade. Só que não, gente, pelo amor de Deus, né? Ó, só meu irmão pra fazer uma despedida de solteiro no Casimiros, né, Lucas? Vamos Mas combinar. foi, mas Cortadinho. foi bem bom, porque eu não sei se o Patrick vai lembrar, óbvio que vai, que ele até comentou. Mas Cara, foi um negócio eu bem. bebi Era só demais. a gente, assim, então foi Tranquilo, bem né? A tranquilo. cara do meu irmão. Exatamente. A ideia era Sentado no bar. só reunir Cara, mesmo o mas olha, galera. foram nos anos dourados. Eu não sei se aqueles foram os melhores anos do Casimiros. Acho que sim, tava bem Ah, eu assim, acho que sim. Era bom aquele bar. bem frequentado, era um bar Era agradabilíssimo. legal. Eu não sei como tá hoje a vida no, não, a vida noturna hoje Acho deu que nem funciona mais, não, Eu acho viu? que nem tem, fechou viu? aquilo lá. Não Gente, sei, eu acho que fechou. Agora com certeza, né? é. Mas eu acho que até antes eu não ouvia falar mais de Casimiros, não. Sabe o que fechou? Do lado do Casimiros ali era o Vanguarda, Vanguarda. O Vanguarda eu acho que fechou, Fechou? né? Acho que não sim, eu sei. passei lá outro dia. Então não tinha nada. Quer dizer, não tá funcionando, né? Mas eu olhei assim dentro, não vi, tipo, mesa, não vi nada lá. Então eu falei, bom, Deve deve estar ter fechado. fechado. É, acho que sim. Mas enfim, conheço o Baqueta, então, desse dia, Conhece. enfim, estava um pouco alterado, etc. Mas esse não tem problema. Então, assim, você então era, não é, era além de protegida pelo fato de ser a caçula, né? É, a Você nerd. ainda era a que tinha um melhor comportamento. Meu Deus do céu. Exato, é. Aí, né, eu cheguei lá no primeiro ano de cursinho, finalizou o ano, prestei vestibular de novo, não passei, não queria mais isso, mas também não sabia o que eu queria. Hum. E aí eu comecei, né, a desenvolver um início de síndrome do pânico, né? Eu chegava no cursinho, lá eu fazia cursinho no COC, lá era muita gente. Então, tipo assim, acho que eu estudava tarde, eram 7 salas de cursinhos e cada sala tinha uns 200 alunos, mais ou menos, 300. E aí eu não podia ver ninguém, me dava taquicardia, eu queria chorar, e aí eu tinha que ir embora. E aí eu parei de ir, sabe? Eu fiquei umas 2 semanas sem ir. E aí eu procurei médico, tá? Comecei a tomar medicação. E aí me orientaram a procurar uma psicóloga, né, para fazer, porque eu desenvolvi tudo isso por causa de um estresse desencadeado a uma crise existencial devido à escolha de profissão, né? Que era o momento que eu estava ali vivenciando. E aí orientaram eu procurar uma psicóloga que trabalhasse com orientação vocacional. E aí eu achei uma excelente, né? Inclusive hoje ela dá aula na UNAERP, que foi onde eu me formei. E aí eu comecei a fazer, né? Nem foi psicoterapia na época, eu já tinha feito uma época de psicoterapia. Foi algo bem voltado assim para orientação vocacional mesmo, para poder descobrir, né? Me encontrar e ver o que eu queria fazer, ou chegar mais próximo disso, para poder continuar essa jornada aí de estudo, de formação profissional. E aí, o Uhum. mais legal, né? Eu conto essa experiência para todo mundo, porque eu falo que todo mundo que precisa se encontrar, até quem não precisa, né? Eu acho que todo mundo que chega nessa fase, primeiro que eu acho que a gente tem que fazer essa escolha profissional muito cedo na vida, né? Putz, Eu ia te 17 falar anos de isso. idade, como é que uma pessoa com 17 anos de idade tem maturidade para escolher o que vai fazer o resto da vida, gente? Uhum. É muito cedo, né? E acho que é Concordo. por isso que talvez hoje em dia, né, depois a gente pode até falar mais disso, muitas pessoas são infelizes, né, insatisfeitas no trabalho, muitas pessoas são estressadas e não se sentem satisfeitas no que fazem, né? Uhum. E aí foi muito bom, assim, eu fiz acho que uns 4 meses de orientação profissional, eu fiquei sem estudar, sem ir no cursinho, e eu mesma fui me encontrando, né? Foi um processo de autoconhecimento muito bom, porque no fim do teste, eu mesma já sabia o que eu queria.
E eu sempre gostei muito de pessoas, né? De estar com pessoas, de conversar essa questão do cuidado, que a própria odontologia já trazia, mas não tão diretamente como a psico, talvez a enfermagem, a TO, Uhum. essas profissões mais voltadas para a área da saúde e que têm um contato direto com pessoas, né? Com o paciente. E aí, no último dia, assim, nas últimas sessões, a psicóloga falou, né? E aí, o que você tá achando? O que você acha que vai dar? E eu mesma falei, né? Ah, eu não sei, eu acho que vai dar alguma coisa voltada para o cuidado de pessoas, né? Eu gosto muito de pessoas. E outra coisa que tinha se destacado muito era o meu lado artístico, né? Eu sempre gostei muito da dança, eu fiz 12 anos de balé, eu gosto muito da parte de moda, eu gosto de música, eu gosto muito desse lado artístico também. Mas isso deu mais como um hobby, né? Não como algo para eu levar como profissão para a vida. E aí eu falei, eu acho que eu tô me identificando, né? Ela passava uma série de exercícios, tinha testes, era muito bacana. Cara, eu quero E fazer esse aí eu, negócio. agora, Patrick, nessa altura da vida, Nossa, me chamou de bem velho. sucedido e rico Gente do já, céu! Rico ainda é o objetivo, né? Mas, nossa, cara, impressionante esse teste dá esse nível de detalhamento. Tipo, o que que é hobby, o que que é. se Profissão. você, se Né? você conseguir um bom profissional, sim. Ah, tá. Muito legal mesmo. E assim, acho que depende também, né, da maturidade da pessoa e o quanto ela se engaja e se compromete com o tratamento, né? Sim. E Aham. aí eu lembro que eu ia 2 vezes na semana, porque eu realmente estava comprometida, angustiada, eu queria um resultado, eu queria, né, um desenrolar daquilo. E eu mesma me descobri, eu falei assim, eu acho que eu quero fazer psicologia. E aí, no último dia, ela falou: olha, realmente, né, deu algo voltado para o cuidado com pessoas, para esse lado do acolhimento, profissões ligadas à psicologia, terapia ocupacional. E ela foi citando, né, uma série de profissões que teriam esse lado, né, do cuidado humano, do cuidar do outro. E eu falei, não, é a psicologia que eu quero, então, é isso que eu quero. Porém, né, tipo assim, eu não queria prestar vestibular mais, eu não queria saber de voltar naquele lugar chamado cursinho. Eu tinha pegado um trauma, puta que Cursinho pariu. dá um pouco de angústia. Eu fiquei angustiado na minha época de Nossa, cursinho. vestibular, gente, que É, coisa estressante, né? eu fiquei bastante Nossa. angustiado. Então, até eu ia te perguntar o seguinte: você acha que isso foi o gatilho para você ter tido a sua crise de estresse e aí todo o resto das coisas? Ou foi um conjunto de coisas e situações e tal? Eu acho que foi eu acho que foi o motivo principal, né? Mas assim, foi Uhum. todo um conjunto relacionado nesse sentido, Tá. né? Uma crise existencial no sentido de me ver tendo que fazer uma escolha de algo que eu não sabia mais o que eu queria. A questão, né, de ter que fazer uma prova que decidiria a minha vida. Eu sempre tive muita dificuldade em fazer, né? Eu sou muito ansiosa, então, ai, ter que fazer provas. O vestibular me estressava muito, porque eu me cobrava muito, né? De Sim. ter que ter um bom desempenho, de ter que passar, de ter que ter um bom resultado. Quando eu tirei carta de carro, foi a mesma coisa. Então, eu Foi- passei mal antes de ir, porque eu acho que eu tenho que ser boa, que eu tenho que passar, que tem que dar tudo certo. E hoje eu sei que não é assim, né? Mas na época, 17, 18 anos, eu tinha outra cabeça e tal. Mas hoje as coisas são diferentes. E aí falei, então é isso que eu vou fazer. Na época, né, eu ainda tenho os meus pais, eles falaram, não, então vai fazer uma particular mesmo, né? Não precisa voltar pro cursinho, a gente paga para você e tal. E aí eu fui fazendo a UNAERP, fiz particular mesmo. O curso da UNAERP é um curso excelente, porque ele tem a parte de teoria, né, até o quarto semestre, e depois a gente já começa a parte prática. Então, tem atendimento clínico, tem atendimento institucional. Então, o curso de lá é integral, né? É extremamente Uhum. cansativo, puxado, mas é muito bom por causa dessa parte prática. Então, eu já comecei a atuar dentro da faculdade, né? Então, foi bem bacana por conta disso. Cara, isso é muito legal. Inclusive na ERP, vem no DM aí, Na chama a época. gente aí. Vamos pra cima. Ó, a Rafa já falou super bem da faculdade aí. Tal. Ô, E. Rafa, só, Ah, só uma coisa, aproveitando o que você falou, teve uma parte que você falou aí que, tipo, o resultado, é, parte do resultado depende muito se a pessoa vai tipo, se abrir a ponto sei lá.
É uma dúvida que eu tenho, pode até ser idiota, não sei. Mas, tipo assim, existe, com certeza, sei lá, existe casos de pessoas que ela se dispõe a ir falar com um profissional tal, mas, tipo, na intenção de, sei lá, de enganar o profissional, entendeu? Tipo, ela não expõe o que ela precisaria expor, sei lá. Uhum. Não, sua dúvida é super pertinente, acontece muito. Tá. O processo de terapia, né, em geral, quem faz, né, o Patrick vai saber super me ajudar e colaborar com a minha Eu resposta. vou tentar. É muito difícil fazer terapia, né? Porque quando a gente faz terapia, a gente precisa acessar coisas nossas que nem sempre é fácil. Nem sempre não. É muito dolorido a gente se conhecer, falar de coisas que machucam a gente, de coisas que a gente não gosta. E geralmente, quando a pessoa, né, vou dar um exemplo no seu caso, você citou a pessoa quer ir para, ela tá disposta, mas ela quer ir para enganar o psicólogo. Vou dar um exemplo prático. Uma pessoa com um transtorno de personalidade. Ela foi por obrigação, alguém obrigou ela a ir, ou até mesmo ela foi por vontade própria. Ah, eu tenho consciência que eu tenho um transtorno de personalidade, então eu preciso me cuidar. Ela pode ser assim, que ela vai enganar o psicólogo. Pode ser que na primeira sessão, na segunda sessão, ela até consiga. Mas se for um profissional bom, ele vai começar a perceber que as coisas que a pessoa está falando não fazem muito sentido, que, né, que uma coisa não se liga à outra. E aí o tratamento vai ficando complicado, né? Porque a pessoa tá se enganando, né? E até outras pessoas, mesmo uma pessoa, né, que não tenha um transtorno de personalidade diagnosticado em si, uma pessoa considerada normal, psiquicamente normal. Tem pessoas, Lucas, que não dão conta de fazer terapia, que o acesso à pessoa é muito difícil. Então ela vai, ela fica na terapia, ela fica batendo papo, batendo papo, batendo papo. Toda vez que o psicólogo tenta adentrar num assunto mais profundo, que vai mexer numa ferida dela, ela não dá conta de acessar. E aí ela se bloqueia, ela muda de assunto e ela fica ali patinando. Então, assim, é muito difícil. A pessoa tem que estar aberta, ela tem que estar disposta, e mesmo quando ela está aberta e disposta, é complicado. Então, assim, é tempo, é paciência, é persistência. A psicologia, né, existem várias abordagens. Algumas são até mais práticas. Então, vamos supor, a abordagem que eu trabalho, né, o tipo de tratamento que eu ofereço, é a abordagem comportamental. Então, geralmente, é uma abordagem mais direta, mais objetiva. Trabalha com coisas mais pontuais. Então, geralmente, dependendo da demanda que o paciente chega, eu consigo dar uma alta mais. É que hoje a minha clientela são crianças, né? Mas se é um adulto, um adolescente, né, com uma depressão, uma crise de autoconhecimento, de autoestima, coisas desse tipo, eu consigo dar uma alta mais rápida. Porque, como a abordagem comportamental trabalha com uma técnica mais direta, mais objetiva, de exercícios diários e com a modificação do comportamento, se a pessoa tá ali e leva a sério, esse comportamento é modificado mais rápido. Agora, a abordagem psicanalítica, por exemplo, não. Ela é uma abordagem que leva mais tempo, que o cliente também precisa ter uma maturidade melhor para fazer essa abordagem, para ir nesse tipo de terapia. Não sei qual que é a abordagem que o Patrick faz, depois ele pode contar pra gente. Mas eu já fiz vários tipos de abordagem, né? E quando eu tinha diferentes tipos de idade. E é muito legal esse tipo de percepção. Quando eu fiz a abordagem psicanalítica, eu era um pouco mais velha, né? Eu tinha uns 23 anos. Quando eu fiz a comportamental, eu tinha 16. Então, assim, se eu tivesse feito a psicanalítica com 16, eu não teria evoluído tanto, melhorado tanto e aprendido tanto igual quando eu fiz quando eu tinha com 23. Então, assim, tudo depende, né, da demanda que o paciente tem, do que o paciente está buscando, e eu acho que vai do profissional também saber indicar, né? Não adianta nada também chegar um paciente, sei lá, com uma demanda bem pontual de, sei lá, transtorno alimentar. Vai fazer uma bariátrica, tá com um transtorno alimentar, chegar num psicólogo, num psicanalista, que vai precisar de anos de tratamento, sendo que ele podia ir para uma abordagem comportamental que ajudaria ele em 6 meses de tratamento, entendeu? Entendi. Isso E aí eu perguntei, antes do Patrick vai falar para que, cima. a parte prática dele, eu perguntei porque eu não sei nem o que eu vou falar, na verdade. Vou ficar patinando aí. Mas eu sei que eu 100% deveria fazer terapia desde sempre. Você Eu, já falou isso inclusive, aí Todo para mundo mim. deveria, todo já mundo. conversei com o Patrick, com o Kibe sobre isso, com o Ivan.
E, tipo, eu sei, eu até cheguei aí uma vez, só que, tipo assim, eu não sabia, é o que você falou aí, tipo, eu não sabia o que falar. Chegava lá e falava, ó, eu sei que eu preciso estar aqui, mas eu não sei que eu tô fazendo aqui. Só que Mas, o meu problema foi que eu não, tipo, não dei sequência no tratamento. Eu, tipo, sim. eu fui, aí na minha cabeça eu falei assim, como eu não sei o que falar, eu acho que eu vou. Até me perdoem aí todos os profissionais, mas eu achava que eu ia tipo, perder tempo de ir lá porque eu não sabia o que eu falar, entendeu? Mas é uma construção, sabe? O tratamento e o vínculo terapêutico é uma construção. Na primeira sessão, geralmente a gente chega, ou a gente chega sem saber o que falar, ou a gente já chega com uma demanda pronta. Aí a gente despeja a vida inteira no ouvido da psicóloga. Na segunda sessão, a gente já vai, acho que eu vou desmarcar, não tem nada para falar hoje, não sei o que eu vou Eu vou falar. chegar lá, tipo, Mas aí você chega lá, ela pergunta, e aí, como é que foi sua semana, né? Me conta o que aconteceu. Você começa a contar uma coisa, de repente você já tá lá numa coisa da sua vida, de 15 anos atrás, adentrando numa coisa que você precisa trabalhar e que você nem percebeu. Mas é uma questão de persistência, né, Patrick? É muito difícil. Conta aí Cara, da sua não, experiência não, pra nós. é persistência mesmo. Eu não lembro quando eu iniciei exatamente, eu acho que tem uns 3 anos que eu tô fazendo, né, terapia. Essa coisa do, a gente as pessoas não têm, ou têm uma falsa ideia, né, elas têm uma ideia, e eu não sei se isso faz parte de algum tipo de preconceito, de que a pessoa que vai a um psicólogo é uma pessoa que, sei lá, tá doente, né? Então a pessoa associa a alguma doença o fato de você ir ao psicólogo, né? Então eu realmente não sei em que momento na história que as pessoas se apropriaram desse tipo de pensamento, que é o que acaba fazendo com que as pessoas se afastem, né, da possibilidade de melhorar tanto o autoconhecimento quanto o conhecimento coletivo, porque é riquíssimo, né? Acho que você se conhecer, você melhora a sua experiência de vida com o próximo e eventualmente pode até ajudar as outras pessoas, né? Mas em cima do que você falou, é excelente, né? Ter uma nerd, né, principalmente, a gente vê que ela aprendeu o mesmo negócio, porque ela começou a falar tudo aí, eu fui concordando aqui, cara, porque foi exatamente o que eu vivi, né? Na verdade, quando eu decidi que eu precisava procurar um profissional, enfim, eu estava muito, mas muito estressado mesmo com questões pessoais, né? Eu estava vivendo um momento muito conturbado e eu achava que eu tinha que, e talvez até por uma sensação, um desejo meu, né? Uma inquietude, algo, eu pensava assim, pô, eu preciso mudar. Eu acho que eu preciso melhorar a minha experiência de vida, né? Melhorar os meus resultados, de repente. E por que não pensar nas escolhas que eu tinha feito até aquele momento? E aí foi onde eu fui até o profissional. Dei sorte de ser, assim, de ter dado muito certo, né? Porque falam, tem muito isso, né? Eu acho que o lance da empatia também acho que conta bastante, Com né? certeza. Como é que você vai contar seus segredos, né? Como você vai falar da sua vida íntima para para uma pessoa que você nunca viu? É muito difícil isso, né? Se a gente pensar na experiência humana, porque normalmente você vai contar as suas coisas mais pessoais, mais íntimas para um amigo seu, uma pessoa que realmente você considere como amigo. Agora, chegar para um cara que você fala assim, pô, esse cara aí que nunca vi esse cara, não sei o que esse cara pensa sobre isso, chega com uma bagagem, né, de informações. E quando eu cheguei, eu tava, acho que de tão saco cheio, que eu despejei um caminhão de pedra em cima da mesa. Foi isso que você falou. Eu cheguei pro cara e comecei a falar, olha, por que você veio aqui, né? Foi a primeira. O cara me falou, inclusive, eu não sei se ele lembra disso, né? Em algum momento vamos trazê-lo aqui. Aí eu falei assim, então, aí eu tava de saco cheio disso, daquilo, tal, não encontrava uma solução. Cara, ele usou uma frase tão forte na época que eu fiquei chocado com aquilo. Eu acho que é aquilo que me fez voltar, né? Então ele falou assim, poderia, e aí meio a toda a reclamação que eu fiz, ele falou assim, poderia acontecer isso ou você poderia morrer. Ele falou desse jeito. Aí eu morrer? Aí eu falei, morrer? Pô, por que esse cara tá me falando isso? Na primeira sessão. Eu fiquei tão chocado com o que ele falou, que aí eu peguei e falei, cara, eu preciso voltar.
Eu Ô, e voltei. quantos dias você ficou pensando nisso? Fala pra mim. Porque assim, eu fazia, no começo, acho que eu fazia uma vez por semana. Uma vez por Acho que o semana. mais difícil da terapia, né, o Patrick pode falar isso, né? Eu já fiz, né? Ultimamente eu não tenho feito, preciso Uhum. voltar, mas é isso, né? Assim, o quanto dói, o quanto é difícil, porque às vezes a gente fica na sessão, a gente sai da sessão e a gente fica ainda dias na sessão de terapia, Fica, martelando com aquelas fica. coisas que a gente falou, que foi É, trabalhado. Como é que é difícil, né? Por isso que muita gente não dá conta. Mas como que é importante isso para o nosso crescimento, para a nossa evolução pessoal, né? Até Skinner, né, o psicólogo que trabalha na abordagem que eu trabalho, ele fala que o autoconhecimento é importante porque quanto mais a pessoa se conhece, mais ela é capaz de controlar os seus comportamentos. sim. E aí o que aconteceu foi que a partir dessa primeira conversa, né, que o cara me chocou, nós fomos conversando, tal, ele foi lapidando o diamante, que é aquilo que eu fico pensando. Eu acho, você falou sobre, e o Lucas também falou, então eu vou pegar um pouco do que ele falou aí. A pessoa pode ir intencionada a enganar ou se sabotar, porque eu acho que é bem por aí, né? O primeiro pensamento que eu tive no momento que eu decidi fazer essa abordagem na minha vida foi o seguinte: falei, cara, eu preciso ser honesto com esse cara, porque senão nunca vou saber se ele vai poder ou não me ajudar, né? Uhum. Então, eu fui, assim, eu acho que eu deixei para trás todo o preconceito, tudo que eu falei, cara, na pior das hipóteses, eu sei lá o que eu vou fazer da minha vida, porque eu vou tentar isso aí, vamos ver se vai ter um movimento. Foi incrível, né? Tá sendo incrível, é enriquecedor, porque eu sempre eu descubro algo novo, né? Inclusive em cima disso que você falou sobre a coisa da profissão, né? Eu escolhi a área de TI justamente porque eu sempre achei que eu não tivesse paciência de lidar com as pessoas, né? Porque E você lidar com não as... foge disso, né? Porque se lidar com as pessoas. Então, só que Só que quando ele tem que lidar com o cliente, ele não tem paciência mesmo. algumas vezes. Mas eu tenho me controlado, tenho me ajustado bem até. E, cara, recentemente eu descobri coisas incríveis, assim, com relação a lidar com pessoas, né? Porque uma coisa que é óbvia, né? Eu costumo dizer isso para alguns clientes, assim, nenhuma tecnologia é boa o suficiente se você não tiver um material humano bem ajustado, né? Então, automaticamente, quando eu escolhi trabalhar com tecnologia, eu escolhi trabalhar com pessoas. Olha como que a vida prega umas peças na gente. Exatamente. Eu, obrigatoriamente, comecei a lidar com pessoas, né? E assim, eu acho que o que me ajudou muito mesmo, né, principalmente a evoluir na parte da terapia, foi tentar, é, foi tentar encontrar assim um pouco mais da minha sensibilidade como pessoa, como ser humano e tudo mais. E aí, cara, o cara chegou com uns livros começou a falar de um cara chamado Osho para mim, que aí você deve conhecer, enfim. E eu falei assim, cara, e ele citava, né? Ele vinha, a gente conversava, não sei o que, ele falava, tem um livro do Osho que é a ciência. Ele nunca falou, lê esse livro. Quando esse cara fala, Só ele já. instigava, né? O Aí bom ele me deixava psicólogo só curioso. instiga. Me deixava curioso. O que eu tô querendo dizer é o seguinte: eu não sei se, além dessa questão do cliente, né, do paciente tá ali, eu não sei se fala paciente mesmo, mas além do paciente estar ali, de repente ele pode estar tentando enganar o profissional, mas eu acredito muito na habilidade desse profissional também em poder extrair o melhor disso, porque eu acho que em toda profissão Com certeza. você tem isso, né? Você vai ter o cara que te entrega o negócio meia boca ali, né? E vai ter o cara que vai destrinchar o negócio e vai te fazer obter o melhor resultado do que quer que seja. Então, Com assim, certeza. essa coisa do resgatar a sensibilidade foi fundamental para mim, porque daí eu acho que eu pude iniciar um processo de conhecimento, de autoconhecimento. Isso é Você sabe que eu tô maravilhoso. pensando aqui, né? Eu tive
Você falando dessa coisa da sensibilidade, né? Eu tive um insight agora, né? Como é que o processo de terapia, né? Além de ajudar no autoconhecimento, ajuda a gente também no resgate da nossa sensibilidade e o quanto hoje a nossa sociedade, as pessoas são muito insensíveis ao próximo, né? A olhar o próximo, assim, a ser gentil com o próximo, a dar um bom dia, assim, em todas as áreas, né? Pensando assim, na nossa área de trabalho, você estava falando, eu sou TI, não trabalho diretamente com as pessoas, mas mesmo quando você trabalha, assim, você precisa ter um olhar sensível com o seu cliente para oferecer o seu melhor, ser um profissional por inteiro, né? Então, além de saber a técnica, a teoria, ser uma pessoa, né, uma pessoa do bem, uma pessoa sensível, na minha profissão eu vivencio muito isso também, né? Essa semana eu estava até comentando com meu pai e com a minha mãe, o quanto, assim, né, talvez eu não, né, me achando e tal, mas talvez eu me destaco, me diferencio, às vezes, nesses pequenos detalhes, né, pela minha sensibilidade, essa empatia que eu tenho, tanto com as crianças, porque todo mundo tem essa mania de achar que criança autista não tem sentimento, né, não tem apego, não gosta de contato físico, e isso é a mais pura mentira, e tanto na questão também do acolhimento com os pais, né, então essa semana, logo pela manhã, eu atendi um paciente, e aí eu tenho sempre o costume, isso que eu estava contando para os meus pais, né? De quando os pais me trazem, eu levei ele no médico, ele teve uma consulta com tal especialista e tal. De sempre quando os pais me trazem, eu chamo eles no fim da sessão para perguntar como é que foi, para eu também ficar inteirada, né, das outras especialidades do tratamento e tal. E aí eu chamei o pai, né? Eu falei, a mãe dele me falou que ontem ele tinha uma consulta, como é que foi a consulta? Deu tudo certo? Assim, né? Nem imaginando. Ele desabou a chorar, falando que a médica tinha fechado o diagnóstico, que ela tinha diagnosticado a criança com autismo mesmo, e assim, desabou a chorar. Então, assim, sabe, uma coisa besta, assim, que eu tô acostumada a fazer no meu dia a dia, que eu nem imaginava que fosse acontecer, e aí eu acabei perdendo um tempo, né, enorme, assim, de acolhimento com ele, né, de, olha, tá tudo bem, né, vamos pensar, né, que tem boas perspectivas, tal. Aí depois ele falou, olha, se você puder falar, mandar uma mensagem para a mãe dele, marcar um horário com ela, porque ela não dormiu a noite inteira, ela tá mal, tal. Não, claro, com certeza. Depois entrei em contato com a mãe, né? Conversei com ela também, e ela falou que tava super triste, super mal. Então, assim, eu acho que esse tipo de empatia, né, que a gente precisa ter, não só com as pessoas que a gente trabalha, né, não só pensando no nosso lado profissional, acho que com todas as pessoas do nosso dia a dia, né, com as pessoas que estão do nosso lado, com as pessoas que passam na rua, que muitas vezes não falam um bom dia pra gente, né? E o que me preocupa muito, eu estava falando esses tempos atrás para meus colegas do trabalho. Eu sou uma pessoa, eu adoro abraçar, eu adoro beijar todo mundo, eu adoro essa coisa de contato físico. Ixi, E então a com a pandemia te deixou. pandemia, nossa, eu É, fiquei assim, pirada no começo, né? Porque eu ia falar para as pessoas, opa, não pode dar beijo, né? Tipo, não pode mais abraçar. E eu falei assim, o meu medo, assim, é que quando tudo isso acabar, assim, as pessoas fiquem ainda mais frias e que a gente perca esse hábito, né? E eu não quero perder isso. Então a gente precisa se policiar para continuar trabalhando essa nossa sensibilidade também, né? De querer estar com o outro, de saber olhar o outro, de perceber o outro, né? O que o outro está sentindo, o que o outro quer. Acho que isso é muito importante e faz a diferença, assim, né? Da nossa existência, em quem a gente é, no que a gente faz, na diferença que a gente faz no mundo, né? No que a gente está fazendo aqui. sim. Eu comentei isso hoje com o Patrick, que eu acho que tem muita coisa que depois da pandemia não sei se vai voltar ou se vai demorar para voltar, ou como é que vai ser esse processo de É. readaptação, sei lá. Esses É isso. hábitos, né? Ainda mais que brasileiro tem, né? Não sei como que é aí onde você tá, em Londres, mas a gente brasileiro tem muito isso, né? Do Muito contato afeto, físico, né? de estar junto. Isso é infelizmente. Vai ser um desafio, na verdade. Ou está Vai. sendo, na verdade, né? Um desafio. É, e até acho que um pouco em cima disso, tem uma situação curiosa que aconteceu comigo no prédio onde eu normalmente tenho as minhas reuniões, tenho os meus eu gosto de chamar de reunião com o psicólogo. E eu cheguei na recepção e assim, não é muito. Nem sempre a gente para prestar atenção nessas coisas, né? Eu vi uma plaquinha escrita assim: troque o aperto de mão por um sorriso. Aí eu
palhaço do jeito que sou, né? Já pensei logo na piada. Falei assim, mas peraí, como é que eu vou sorrir, né? Eu tô de máscara, cara. Quem que vai saber que eu tô sorrindo? Eu fiquei com esse troço na cabeça, né? Mas é isso que você falou, é o lance de coisas que eventualmente a gente vai se acostumando e a gente pode estar caminhando por esse caminho aí, de repente perder essa sensibilidade. E o sorrir, o ato de sorrir, eu acho que ele transcende um pouco qualquer uso de máscara, seja lá o que for. Eu acho que vai muito além disso, né? Acho que transmitir o sorriso não é simplesmente você poder, sei lá, enxergar o sorriso da outra pessoa, né? Eu acho que essa sensação, de alguma forma, né? Se a gente resgata a nossa sensibilidade como ser humano, eu gosto de querer acreditar que isso é transmitido de outra forma, Com né? certeza. Seja com a expressão dos olhos e tudo mais, né? O que nos obrigou também a olhar mais nos olhos das pessoas. Agora a gente só foca aqui, né? Ninguém pode Aham. olhar mais para o outro falando. Não. É Então verdade. agora é sempre o olhar, né? E eu acho que tá dentro das dificuldades aí que todos nós, eu acho que inevitavelmente vamos passar. Falando em dificuldade, Rafa, na profissão, você falou aí, né, de diagnosticar a pessoa, tal, tal, tal. Você chegou a trabalhar com adultos ou você essencialmente atende crianças? E, assim, dificuldade que eu queria entender você acha, eu não sei se é possível dizer se um é mais difícil do que o outro, não sei, trabalhar com adulto ou com criança. Eu falo por conta justamente daquilo que você falou, dependendo da abordagem que você Uhum. faz com uma criança, a criança talvez não esteja muito alerta a essas percepções que a gente, quando adulto, nós temos, né? Então, Uhum. Então, experiências com adulto eu tive só nos estágios da faculdade, né? só Porque nos logo Estados que eu me formei, eu fiquei 6 meses em casa estudando para prestar provas de residência, de aprimoramento. E aí deu certo de eu começar a trabalhar na clínica onde eu tô até hoje. Vai fazer 4 anos. E eu sempre falava que eu não, assim, eu não sabia. A psicologia é um campo muito grande, né? Uma área tem muito, muito campo de atuação. Unidos. Porém, eu sempre falava que eu não queria trabalhar com criança, que eu não gostava. E, cara, E a gente foi, atrai nessas. foi o primeiro lugar, assim, ó, apareceu, né? Falei assim, bom, eu tô aí, recém-formada no mercado de trabalho, quero trabalhar, vou trabalhar. E uma área muito específica, criança autista com atraso no desenvolvimento, eu nunca tinha tido contato, não sabia o que era, né? Então, assim, mas fui disposta a aprender e tal. Nas primeiras semanas era muito difícil para mim, porque eu voltava para casa, gente, assim, tão impactada com aquela realidade, Uhum. assim, que era diferente, mas era diferente em todos os sentidos, né? Porque eu via, né, aquelas crianças com atraso, com muita dificuldade e tal, dificuldade cognitiva, de aprender, porque na parte da fisionomia elas são perfeitas. E ao mesmo tempo diferentes, porque são crianças de uma classe social muito alta, né? Então, são É, crianças, né, que têm condições de pagar um tratamento. sim. Mas eu voltava para casa muito impressionada com tudo que eu via, com tudo que eu estava aprendendo. Mas eu me apaixonei pelo trabalho. Então, assim, eu não sei, assim, eu penso em futuramente, sim, voltar a atuar em clínica, né? Nessa abordagem que eu trabalho, sim, análise do comportamento, atuar com adultos e adolescentes. Mas hoje eu me sinto completamente realizada trabalhando com crianças. É um trabalho muito difícil, porque, assim, o autismo, né, é um transtorno do desenvolvimento e ele tem 3 níveis: o leve, o moderado e o grave. Uhum. Então, assim, quando é uma criança grave, a gente nunca sabe o que essa criança vai ser capaz de aprender. Eu trabalho com a modificação do comportamento da criança, mas também trabalho com a parte de ensino. Então, eu ensino a criança desde, assim, tudo que ela precisa aprender, desde do reconhecimento dela aprender a saber, a reconhecer o que é uma maçã, a dizer o que é uma maçã, a pedir um copo d'água, a ir ao banheiro sozinha.
até ela saber pentear um cabelo, escovar os dentes. Trabalho também com a parte, né, dela, da criança parar de bater, parar de chorar muito, ter comportamentos mais adaptativos de fazer pedidos e fazer menos birras. Mas é muito complicado, porque como varia muito desses graus, quando a criança tem um grau muito grave de autismo, a gente não sabe muito como é que vai ser, né, o desenrolar. Na verdade, nenhum dos casos a gente sabe muito. Como é um diagnóstico muito peculiar, assim, em cada criança se manifesta de um jeito, de uma forma, cada criança precisa ter um tratamento bem específico e bem personalizado. Então, é sempre um desafio enorme em todos os casos, porque uma criança é muito agressiva, bate, morde, outra é super carinhosa. Uma fala, outra não fala. A outra tem altas habilidades em matemáticas e sabe muito mais do que eu. A Nossa. outra não sabe falar nada. A outra me elogia e fala que eu sou uma princesa. A outra não me olha nos olhos. Então, são muito diferentes umas das outras, né? Então, é um desafio diário, né? Mas é um trabalho muito gratificante, assim. E tem a parte das famílias também, né? A parte de treinamento e orientação dessas famílias que precisam ser assistidas, precisa de muita orientação, precisa de muito acolhimento. E é muito difícil quando eu me vejo nesse embate, assim, de dizer como educar um filho, né? Eu, com Uma 28 anos. responsabilidade, né? Uma responsabilidade muito Puta, grande. E muito fora que grande, nesses né? Então, casos ainda tem a soma do que é específico para a situação que você está vivendo ali, né? O pai, a mãe. Ninguém está preparado. exatamente. Ninguém, Ninguém está assim, preparado. Ninguém está preparado. Então, assim, geralmente, né, eu nunca tive grandes problemas com os familiares. Alguns são mais resistentes que os outros, mas eles ouvem bem, né, escutam as orientações, procuram seguir. Mas é muito difícil quando você tem que dar uma orientação mais dura, mais direta do que eles devem fazer, né, é, principalmente dentro de casa. E aí a gente vê que no fundo eles estão pensando: ah, quem é você para dizer aí o que vai eu mexer tenho que com. fazer com o meu filho ou não, né? Sim, Então é bem complicado nesse sentido, assim, mas é um tá. trabalho muito gratificante a gente poder ver a evolução dessas crianças e ver que, assim, né, são boas as perspectivas, assim, futuras, mesmo que sejam pequenas para alguns, porque, assim, a gente vê que hoje, né, os adultos autistas que existem hoje são muito dependentes porque não foram estimulados antigamente, porque antigamente não existia nenhum tipo de tratamento para eles, né? E a tendência é que essas crianças de hoje se tornem adultos mais dependentes porque têm acesso a tratamento mais específico para eles. Sim. Então, não sei como seria trabalhar com adulto em clínica, assim, mas é uma área Aham. que eu gosto, né? Tive algumas experiências na faculdade, mas penso em É no seu futuramente dia a dia. para É, atuar nessa área clínica, sim. entendi. É gratificante e muito bonito, né, o trabalho, porque, poxa, se lidar ali com a formação, não que o adulto também não esteja, né? Todos nós estamos em formação enquanto em vida, Sim. tá? Não, Em tem, constante não termina. aprendizagem, em constante É, mudança, né? Nosso processo de evolução, de mudança, de aprendizagem nunca finaliza, né? A gente está sim. sempre mudando, né? Por isso que é importante a gente se conhecer. A gente nunca se Aham. conhece por inteiro e 100%, porque a gente está sempre mudando, né? Mas um pouquinho que a gente se conhece já facilita o controle do nosso comportamento ali no meio, para a gente estar mais adaptável ao ambiente e às situações. Aham. Ô, Rafa, Eu queria tocar num vai. ponto, ainda falando da Eu já ia profissão. engatar aqui, porque vai falar com um psicólogo, eu vou que Sim, vou. sim. Não, inclusive eu bati o olho Vai. no horário ali e Ah, eu não sei, eu tava aqui dentro pensando fazer um parte que 2. não, em breve a gente vai ter que mudar esse formato, cara, porque uma hora só nunca tá dando. Não dá. Tipo, É. vai dar uma hora e, como Um sempre, monte, daria para falar tem mais um uma. monte de coisa para Mas, falar, velho. mas enfim, um ponto É. que eu queria tocar é o seguinte: nessa questão da sua profissão, especificamente na pandemia. Com certeza foi um negócio que muita gente aí começou a pirar aí, começou a dar mais atenção nessa questão de querer procurar um profissional e tal. O que eu queria falar é o seguinte, é, me corrija se eu estiver errado, mas a gente, ou eu, pelo menos, a gente tem a impressão que a criança ela é mais frágil que o adulto, certo? Teoricamente. Só que eu acho que nessa questão da pandemia, eu acho que foi pior para os adultos. Você concorda ou não? Foi. Ficou, né, comprovado, assim, que as crianças têm baixo índice
de serem agentes transmissores, né, do Covid. E foi engraçado assim, a gente parou pouco tempo os atendimentos presenciais, passamos para a modalidade online, mas logo a gente retornou, né, com todos os cuidados, tal, retornamos. Mas foi impressionante, assim, o quanto a procura pelo tratamento aumentou, gente. Eu acho que assim, né? Eu brinco com as meninas lá da clínica que os pais, né, foram obrigados a ficar em casa. Assim, Por isso que o público que a gente trabalha, né, é um público assim, ainda privilegiado, tem condições melhores, mas eles foram obrigados a ficar com as crianças em casa e eles viram que não tinha que alguma coisa estava errada, né? E que a criança precisava de algum tipo de acompanhamento. E deu um boom na procura de tratamento, gente, que foi impressionante. Porque o que aconteceu? Eles tiveram que olhar para os filhos, eles tiveram que ver, opa, alguma coisa está errada. A babá foi embora, a avó teve que voltar para casa, eles né? tiveram que cuidar dos filhos. Então, eles viram que tinha coisa errada, viram que poderia ter um transtorno ali de desenvolvimento, que tinha um atraso, que tinha alguma coisa. Aumentou demais a procura por esse tipo de tratamento, Lucas. Então, assim, deu um boom muito grande, mas exatamente por esse motivo, né? Acho que os pais trabalham demais, ficam muito pouco tempo com os filhos, e na pandemia eles foram obrigados a ficar em casa, enxergar os filhos, ver os filhos, e viram que algo de errado estava acontecendo, e tiveram que procurar buscar uma ajuda. E além disso, tem a questão de que, assim, querendo ou não, para a criança, praticamente todas as etapas que ela vai passando é uma coisa nova, então ela, por mais que ela estranhe, ela acho que se adapta mais fácil. E nesse sentido, para o adulto, por uma pessoa, sei lá, 40 anos, ela teve a vida aí livre, né, teoricamente. Aí chega um negócio que ela tem que ficar trancada. Eu acredito que teve muita gente que literalmente pirou, e aí eu acho que nesse sentido que eu acho que não no seu caso, porque no seu caso foi a parte dos pais procurarem por conta das crianças, mas também para quem atende adulto, eu acredito que deve ter sido uma procura também gigantesca por Acho que na tratamento. área da saúde, assim, né, eu acho que teve uma boa procura, assim, né? Até uma vez conversando com a Flavinha, ela falou que na parte da físio também a demanda dela tinha melhorado bastante, né? E a gente estava conversando, né? Que a gente acredita que a tendência para o ano que vem é melhorar ainda mais, assim, né? Porque as pessoas vão precisar, tá todo mundo Sim. num índice de estresse emocional e físico muito grande. Então as pessoas vão precisar se cuidar, as pessoas vão precisar de tratamento psicológico, tratamento físico. Então vai ser, né, a área da saúde assim Oiê, quem é? vai precisar de um cuidado e um olhar bem especial. Eu acho que, assim como a gente falou no episódio passado aí, depois quem for assistir vai ver, a gente estava falando que meu primo, ele trabalha com venda de produtos de limpeza. E aí Uhum. a gente tocou no assunto que eu acho que vai ter várias coisas boas que a pandemia vai deixar, assim, que nesse caso que eu estou citando, eu acho que é o hábito da higiene e limpeza, eu acho que é uma coisa Com que todo mundo certeza. vai ter. E eu acho que esse lado de todo mundo olhar mais para a saúde também, eu acho que é uma coisa que vai ficar no modo geral, eu acho que tem que tirar alguma coisa boa disso tudo aí, eu Ah, acho que com vai ser isso. certeza, né? Pelo, Precisamos, né? pelo Eu amor de Deus, espero né? que assim seja. Apanhando desse vírus como nós estamos, se a gente não aprender, nós estamos dentro Aprender d'água. alguma coisa, tem que aprender alguma coisa, Ai, né? gente, mas olha, eu acho que tem gente que é tão assim, Que não que não aprende, né? aprende, gente, É, que não aprende. Não, então. não, com certeza não vai ser Eu acho que é 100%, a vai ser. minoria, sabe? Mas não aprende, não. Ô, Rafa, mas falar então em aprender, eu ia te perguntar o seguinte: eu não sei o que que você pode deixar como, não sei se como pensamento até seu, não sei se é particular seu até, com relação a essa coisa do preconceito que as pessoas ainda têm, de que, pô, você precisa estar se sentindo mal para procurar um psicólogo. Você precisa estar bem zoado, assim, em termos de relacionamento, de vida, para você ir atrás de um profissional que possa te acompanhar. Isso é um check-up que todo mundo deveria fazer, né? Igual ir no pediatra, sei lá. Então, assim, Mas não vai porque também, né? não vai, também não vai, exatamente. Então, assim, que dica que você pode deixar, né, de repente, algo do tipo, para a pessoa que
tá pensando, né? Pensei em ir no psicólogo, alguma coisa do tipo, para que essa pessoa, né, busque isso e quando for atrás disso, sei lá, se entregue a isso de verdade, ao invés de falar, eu tô indo lá só porque eu quero pontualmente salvar o meu relacionamento, vamos dizer assim. Eu penso que, né, a gente existe e a gente tá no mundo para viver da melhor forma possível. Só que nem sempre a gente consegue, né, lidar com todas as dificuldades, com tudo que acontece, sozinho. Então a gente às Sim. vezes precisa de alguns recursos para nos ajudar, né? Alguns recursos profissionais, né? Então, assim, se conhecer é muito importante, ter o autocontrole dos nossos comportamentos é muito importante. E assim como a gente tem como prioridade sei lá, comprar um alimento para a gente se alimentar todos os dias, a gente precisa ter como prioridade cuidar da nossa saúde mental. Porque a nossa cabeça controla todo o nosso corpo, né? Se a gente Sim. estiver com a cabeça bem, a gente vai estar com todo o resto do nosso corpo bem. Se a gente estiver bem, né, tudo na nossa vida flui bem. Então, uma pessoa equilibrada mentalmente, ela consegue achar um equilíbrio na vida profissional, na vida conjugal, nas amizades, em todas as áreas da vida dela, né? Na vida espiritual, consegue um equilíbrio na vida financeira. Então, assim, eu acho que a busca do equilíbrio mental é extremamente importante para a gente ter um equilíbrio em todas as áreas da nossa vida. Então, assim, né, que a gente não espere investir na nossa saúde mental não esteja em terceiro, quarto, quinto plano, e sim seja uma prioridade, né? Um Sim. cuidado diário para que o nosso existir faça sentido, né? Para que a gente esteja no mundo e viva da melhor maneira possível e cuide do nosso bem-estar, né? Esteja viva bem, esteja bem, e tudo flua bem. Porque a gente não vem com um manualzinho lá, um livrinho grampeado na nossa cabeça quando a gente nasce, né? Se Nem a viesse, vida, seria né? Olha, fácil, vai né? acontecer isso, Vai isso e acontecer isso. Não. isso, exatamente. Ainda tem que contar com esses imprevistos aí. Olha a E que pandemia são nos muitos, ensinando. né? E que são muitos. Então. Aqui é o assunto mais falado agora é a pandemia, mas todo mundo, quem não tem, né? Uma situação. Fora da Já pandemia tinha, já tinha muita já coisa era já. um desafio, né? Imagina com pandemia. É para deixar esse povo assim, ó, top. Eu acho É. que vamos melhorar, né? Espero que essas gerações melhorem. Ô, Falco, você faz a pergunta final aí? Pode fazer o negócio lá Não, do. vamos, só falando mais uma vez sobre o tempo, né? A gente, infelizmente, pelo padrão que a gente está mantendo aí, a gente já tem que ir encerrando. Até porque também, como a gente não tem público, infelizmente a gente traz pessoas interessantes aqui, mas quem não conhece não se interessa porque não conhece a gente, não conhece você, não conhece ninguém. Então eu acho que se a gente fizer um vídeo muito longo, vai ficar só pra gente aqui na nossa memória. Mas enfim, a gente tá com um padrão de perguntar no final pro Ai, gente, eu nosso tô convidado. sabendo essa parte mais difícil. Jura? Você Não. jura que você acha essa mais difícil? É tão tranquilo essa parte. Bom, enfim, como você está sabendo, né? A gente pergunta aí basicamente para você meio que dar o título para o seu episódio aí. O que você acha que a É, gente poderia pôr Vai, me ajuda para. aí, gente. Sei sei lá, lá, às vezes depois de tanta coisa. algum pensamento, não sei, de repente você tem uma frase que te marcou, de repente uma música, de repente pode ser até uma música, por que não? E aí a gente usa o nome da música lá no negócio. Você pediu para te ajudar. Eu confesso que essa parte é uma parte que para mim, eu ainda tô com muita dificuldade, assim, Eu achei de. que vocês que estavam fazendo, vocês estavam arrasando lá nos títulos dos posts e tudo. Parece, né? A Não, a galera. gente passa a bola para A pessoa. gente. E aí, Ah, mas a gente. gente ajuda, sim. A gente pode ajudar, por que não, né? Então vai, Que, Patrick, me ajuda. Vamos não pensar. sei, eu fico pensando, já que Ó, a gente tá falando. eu pensei em Vai, algo Fal. Vai. relacionado Vou deixar você falar. a essa parte aí que é até um pouco de um puxão de orelha para mim mesmo, né? Não sei. Mas nessa parte de que todo mundo precisa de terapia e sei lá, e que não é um bicho de sete cabeças, alguma coisa assim, não sei. Cuide-se, descubra-se. Acho que a pessoa tem que se autoconhecer mesmo. Então Eu não vamos sei. pensar, vamos elaborar então essa frase. Pensa nisso aí. Cuide-se, conheça-se
Ai, Sei lá. gente, que Não tenha, difícil. não Acho... tenha preconceito de Ai, se cuidar. tava tão assim, a gente tava tão, né? Filosofando, Você né? falou assim, Tão, nossa, nossa. mas esse menino, nossa, eu achei que ia ser Essa parte assim, ó, criativa, nossa, assado. esse O lado final é criativo. para a gente põe para nós somos aí, a Deixa eu gente faz ver. umas coisas. Vamos pensar. Ô, Rafa, tem uma dica de você lê bastante ou não? Olha, eu tenho muita dificuldade para ler, porque quando eu pego um livro para ler, eu tenho Ah, o hábito de querer estudar o livro. Então, eu pego um grifa-texto, um lápis, eu fico grifando, eu fico lendo, relendo, sabe? Pensando. entendi. Mas eu gosto de ler livro da minha área, sabe? De análise Ah, do é? comportamento. Mas eu gosto muito de um autor, vou deixar aqui para você, um autor contemporâneo, você vai gostar muito Sei. dele, chama Bauman. Bom, mano. Já deve ter Vou ouvido anotar. falar. Eu vou anotar aqui. Tem um livro dele aqui Desculpa. para te mostrar. Eu vou buscar alguma coisa aqui na. Ah, ô Patrick, só antes de. Ah, Esse foi o último dele que eu li, ó. por líquido. Só antes da gente finalizar também, que você falou no começo aí que você tinha uma indicação para mim aí de um livro ou de alguma coisa. Zygmunt Bauman, ele chama, Patrick. Cara, eu virei assim, eu e o Bezos, né, o Jeff Bezos, inclusive Bezos, enfim, não Beijos, vou, beijos pro Bezos. Bezos pro Bezos, Falcone é um besta, piada, infame, Falcone. Eu tô aqui na Amazon aqui, eu já taquei o nome do autor Não, aqui, ele já é caiu. ótimo. Eu vi É. aqui que tem até uma box aqui dele com vários livros dele. Depois eu vou dar uma olhada. Falco, eu ia falar do Mindset, que eu até tenho aqui. Da Carol. Eu não tô conseguindo ver o nome dela. Depois eu te mando aí, Depois você mas me o livro passa, chama tá bom. Mindset, galera. Tô pensando, ó, Livro top. na frase da chamada. O que vocês Fica acham? tranquilo. Estamos em constante transformação. Vai, frase final, tipo, conheça-se, sei lá. Conheça-se. Não, Perfeito. Conheça-se. estamos em constante transformação. Conheça-se. Ponto É, final. sim, pode. Conheça-se. Não é Ou É, desse. Ou sei lá, fechou. ou descubra-se. Não sei. Descubra-se, descubra-se. É. Estamos em constante transformação, descubra-se. Uhum. Transformação. Ah, ficou top. Boa! E você sabe o que eu. Então, eu ia te falar o seguinte: eu tô lendo um cara, chama Dale. Eu esqueci o sobrenome. Eu esqueço o sobrenome de todo mundo. Às vezes até o nome eu esqueço das pessoas. Mas é um best-seller. O livro chama Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Gosto. Fantástico esse livro. É bom mesmo. Fantástico. Fala sobre essa coisa do sorrir mais, dos relacionamentos Eu gosto pessoais. muito de livros dessas pegadas, assim, viu, Patrick? Gosto Cara, muito. esse livro é fantástico. E nós estamos pensando, nós estamos com um projeto aí, inclusive eu, Kibe, eu e Fernanda Morandini, nós vamos atacar com o negócio do clube dos livros aí, você vai ver o que vai virar isso aí. Nós vamos acabar com. Meu Deus do céu, vamos trazer o povo para esse vício de extrair da leitura essas experiências riquíssimas de vida. Gente, meu Deus do céu. Ô, Rafa, mas Oi. deixa seu contato profissional, se você tiver um Instagram profissional, ou se quiser deixar o pessoal também, fica à vontade. Tá. Se quiser falar da clínica também, e aí a galera, de repente, quem estiver ouvindo, quiser, enfim, conhecer melhor esse trabalho, ou conhecer Saber alguém que. mais. Exatamente. E aí puder Beleza. falar. Tá. Profissional, eu uso mais o Facebook para divulgação de coisas profissionais. Então, tá lá Rafa Fernandes. E o Instagram e o Facebook da clínica é só procurar por Fundação Panda, que lá tem todas as informações, o trabalho que a gente realiza. Quem também tiver interesse, quiser entrar em contato, só ligar, marca uma visita, vai conhecer. E nas nossas páginas também tem tudo explicadinho, tudo bonitinho. Show de bola. Rafa, muito Fechou. obrigado por você ter cedido um pouco do seu tempo, da sua vida, para a gente conhecer melhor aí. Eu confesso que fiquei bastante surpreso. Acho que agora os encontros, quando voltarem, a gente sentar para tomar um vinho, para falar sobre a vida, vou falar bastante com você sobre essa coisa dessa área aí que eu gosto Será um muito. prazer. Eu que agradeço, meninos. Estou adorando, viu, o canal de vocês. Desejo muito sucesso, que vocês cresçam muito. Parabéns aí. Obrigado pelo convite.
Imagina, obrigado. Eu vou deixar na descrição, quando eu postar, eu vou colocar os seus links aí que você falou. Tá bom. Depois, inclusive, eu vou pedir para você me passar, que fica mais fácil de eu pegar e colocar lá. Tá. E, assim como o Patrick falou, obrigado por ter se disponibilizado aí, por vencer essa parte da timidez aí, que você falou que tava com vergonha, mas é bem tranquilo. E como eu falei várias vezes, a gente poderia ficar conversando mais 1 hora aqui, que sempre tem assunto. E é isso. Obrigadão aí. E é isso. Valeu. Beijão, gente. Beijo, Rafa. Beijo. Falou, Tchau. valeu, tchau, Até mais, tchau. tchau.